Vamos falar agora sobre grandezas e medidas fundamentais dos gases. Essa parte da nossa aula será mais uma revisão, pois nós já vimos algumas dessas propriedades, algumas dessas grandezas, quando nós estudamos as propriedades da matéria, propriedades gerais, propriedades específicas, enfim. A primeira grandeza que nós vamos estudar é massa dos gases. Os gases têm massa, que é, como sabemos, uma das propriedades gerais da matéria. Consequentemente, os gases podem ser pesados desde que dentro de um recipiente fechado. Na prática, basta determinar a massa do recipiente cheio de gás e descontar a massa do recipiente vazio para se conhecer a massa real do gás. Isso é o que ocorre, no gás de cozinha. Nós sabemos que há de vários tamanhos, onde o principal, o que mais utilizado, vamos dizer assim, é o de 27 kg, onde esses 27 kg é a massa do metal, que corresponde ali à composição do botijão, o recipiente que está armazenando o gás, que é o gás liquefeito de petróleo, o GLP, que vai ali dentro, gás butano. A maior parte de butano e alguns traços de propano, enfim. Mas a grande maioria é o butano, a substância química, esse hidrocarboneto que determina aí que é o principal componente do gás de cozinha. E desses 27 kg de todo o botijão, 14 são do metal e 13 são do gás em si, o peso do gás, da substância gasosa que dentro do botijão está ali na fase líquida, porque está sob alta pressão. E quando ele sai, pela tubulação até a boca do fogão, ele se transforma no gás, porque ocorre um alívio de pressão. Então, o gás contido em botijões é vendido em quilograma, o que facilita o controle pelo consumidor. Caso fosse comercializado em litros, haveria dificuldade para saber a real quantidade comprada. No sistema internacional, sabemos que para a massa utilizamos o quilograma. Já comentei com vocês também que é de extrema importância vocês saberem a conversão de unidades de massa para quilograma, ou de quilograma para grama e de grama para miligrama, assim como de miligrama para grama e de grama para quilograma. Sabemos também que uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. E se vocês se esqueceram, volte lá na nossa aula de propriedades da matéria, que vocês verão, e sabendo também que a massa ela é uma propriedade geral da matéria, ou seja, ela é comum a todas as matérias, a todo tipo de matéria. Todo tipo de matéria apresenta massa. Volume dos gases. O volume de um gás coincide com o próprio volume do recipiente que o contém. Já falamos também que o gás ele tende a ocupar todo o volume do recipiente ao qual é disponível para o gás, onde o gás está armazenado. No sistema internacional de unidades, utiliza-se o metro cúbico, certo? O que corresponde ao que é um cubo de largura 1 metro, profundidade 1 metro e altura 1 metro. O volume desse cubo com essas dimensões é igual a 1 metro cúbico. Importante também saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e que 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de ml, ou seja, mililitros, ou também de centímetro cúbico, pois 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então é importante também salientar que 1 litro equivale a 1000 mililitros ou 1000 centímetros cúbicos. Vamos agora para a terceira grandeza dos gases, que é a pressão dos gases. Pressão, você já sabe lá da física, é igual a força sobre área. O Sistema Internacional de Unidades para Pressão é o Pascal, que Pascal nada mais é do que Newton por metro quadrado. Ou seja, é a força que é uma força de 1 Newton, certo? 1 Newton de força que nós estamos aplicando de forma uniforme em uma área de 1 metro quadrado. Lembrando também que o Newton é a força necessária para que 1 kg de massa seja acelerado à razão de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a pressão de um gás é o quê? Será um resultado do choque daquelas moléculas do gás sobre a parede do recipiente. Aquela tempestade de colisões vai gerar uma força estacionária ou quase estacionária nas paredes do recipiente e logo a pressão será dada por força sobre área.
O primeiro cientista a medir e a mensurar a pressão atmosférica foi o italiano Evangelista Torricelli. Ele fez um experimento no qual resultou um equipamento chamado barômetro de mercúrio de Torricelli, ou Torricelli, como alguns costumam chamar, onde ele encheu um tubo, imagina um tubo de ensaio, um tubo que só tenha vazão por um lado, e colocou também, encheu esse tubo de mercúrio. Mercúrio nós sabemos que é o único metal líquido encontrado nas condições normais da natureza, e também colocou mercúrio em um recipiente, certo? Então ele inverteu, né, a boca do tubo nesse recipiente contendo mercúrio, lembrando que o tubo também tinha mercúrio, e virou cabeça para baixo, depois tirou o dedo da tampa que vazada, da tampa do lado do tubo onde é aberto. Com isso, ele notou que o nível de mercúrio no interior do tubo desceu um pouco e estacionou numa altura H, que dependia exclusivamente da pressão do ar atmosférico. Ou seja, a pressão atmosférica que incidia ali no líquido do mercúrio, que estava no recipiente, ela se igualou à pressão hidrostática no interior do tubo. Ou seja, aquela altura de mercúrio que ficou ali na altura do tubo, ela foi chamada de pressão atmosférica. Como nós veremos aqui no próximo slide, essa altura corresponde a 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, ou também chamado de 760 Thor, em homenagem a Torricelli, o cientista que desenvolveu esse equipamento. Esse equipamento rudimentar, mas que nos dava a pressão atmosférica com uma alta precisão, né, exatidão. Vale salientar que essa altura ela é medida e corresponde, no caso a 760 milímetros de mercúrio, no nível do mar. Se você for para as montanhas, essa altura vai ser cada vez menor, ou seja, a altura da coluna de mercúrio vai diminuindo. E seria ali 600, 400 milímetros de mercúrio, enfim. À medida que você vai aumentando a altitude, a altura vai se distanciando do nível do mar, essa altura da coluna de mercúrio tende a diminuir. Então, o barômetro, eles medem os barômetros, né, criados por Evangelista Torricelli, depois foram sendo aprimorados, eles medem a pressão atmosférica. Já os equipamentos utilizados em postos de gasolina para medir a pressão interna ali dos pneus, eles são chamados de manômetros. Indo agora para a nossa última grandezas e medidas fundamentais dos gases, nós vamos estudar o que? A temperatura dos gases. Como já vimos também, a temperatura é uma grandeza física escalar, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das partículas, átomos ou moléculas, que compõem um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará. Eu coloquei aqui três corpos, né? Três corpos em temperaturas diferentes, onde o primeiro está ali em aproximadamente 5 graus Celsius, o segundo 20 graus Celsius e o terceiro a 40 graus Celsius. Podemos ver que a agitação das moléculas, das partículas ali naquele meio, ela está aumentando de acordo com o aumento da temperatura. E a temperatura nada mais é do que uma medição do grau de agitação das partículas naquele meu recipiente, naquele corpo. Estudamos também, vocês se lembram, que vimos o que? A conversão de temperatura entre as escalas Celsius, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, Fahrenheit e Kelvin. Vale salientar que no Sistema Internacional de Unidades adota-se o Kelvin. E o Kelvin, ele nada mais é do que uma escala, né, que foi desenvolvida pelo cientista William Thomson, que ele recebeu o título de Lord Kelvin de Largs. William Thomson, ele era um físico irlandês, nasceu em Belfast e faleceu nessa cidade de Largs. Ele desenvolveu a escala absoluta de temperaturas, que também é conhecida como escala Kelvin. E também William Thomson ficou conhecido como sendo um dos pais da fisicoquímica. Importante, na maioria dos casos nós só vamos trabalhar com graus Celsius e Kelvin. Então é importante vocês aprenderem a conversão de graus Celsius para Kelvin, onde temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius
mais 273,15, onde abreviando-se fica, ou aproximando, fica a temperatura em Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15.